Olá pessoal, aqui é a Mayara. Hoje eu vou falar sobre o Ho'oponopono, uma técnica havaiana que vem sendo muito conhecida. Talvez você já tenha ouvido falar no Ho'oponopono, no Ho'oponopono mágico principalmente, que está sendo muito popularizado pela Beth Russo, né? Mas o Ho'oponopono, ele foi escrito primeiramente no livro Limite Zero, escrito pelo autor Joe Vitale. Joe Vitale, ele já fala sobre assuntos similares, sobre lei da atração. Ele escreveu o livro A Chave, ele também fez aquele filme O Segredo, que é muito conhecido pela lei da atração, né? É porque ele falou sobre a vida dele, falou sobre técnicas, enfim. Então, ele acabou escrevendo também sobre o Ho'oponopono. Em uma convenção de hipnotismo em que ele estava participando, um amigo dele falou para ele sobre um psicólogo que tinha tratado uma ala de pacientes sem nunca ter chegado nesse hospital, sem nunca ter visto esses pacientes pessoalmente. E aí ele ficou intrigado, né? Como assim esse cara curou essa ala? E aí foi citado que ele tinha curado com o Ho'oponopono. Enfim, aí ele pesquisou um monte. Um ano depois que ele teve essa conversa com o amigo dele, esse amigo também não sabia muito sobre o Ho'oponopono, ele tinha ganhado um panfleto e ele viu essa história. Ele comentou com o autor, mas ele também não sabia muito mais que isso. Então, ele foi conhecendo o Ho'oponopono, ele foi investigando, até que ele chegou no Dr. Hyolyn, e aí, a partir disso, que ele escreve o livro Limite Zero e fala sobre a técnica e sobre toda a jornada dele, desde quando ele conheceu o Dr. Hyolyn, até não, mas a maioria das experiências que ele teve com o Dr. Hyolyn, que teria sido, então, esse cara que curou essa aula. O Dr. Hyolyn, ele praticava Ho'oponopono porque ele aprendeu com a Morna. Ho'oponopono é uma técnica muito antiga e aí a Morna, ela meio que aprimorou o Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono tradicional, ele era feito pessoalmente. As pessoas se juntavam e se curavam com a técnica pessoalmente. E se a pessoa tinha um problema com outras pessoas, as outras pessoas também precisavam estar presentes. E aí a Morna foi lá, aprimorou o Ho'oponopono e fez essa técnica com as frases, né, que pode ser feita à distância. O Dr. Hyolyn conheceu ela, aprendeu o Ho'oponopono com ela, e aí o Dr. Hyolyn seguiu dando continuidade, né, a essa prática. Então, o que seria Ho'oponopono, né? Eu vou falar com base, então, no que está escrito nesse livro aqui, que, que fala muito sobre essa técnica. Inclusive, eu super indico, tem audiolivro também dele aqui no YouTube, tem no Spotify, e é um livro muito bom, assim, se você quiser se aprofundar no assunto. O Ho'oponopono, ele basicamente tem como filosofia se responsabilizar 100% pela própria vida. Então, tudo que chega até você é porque você acabou atraindo. Essa é a filosofia do Ho'oponopono. Tanto que o Dr. Hyolyn, depois ele conta no livro também, que ele curou essa ala de pacientes à distância porque ele mentalizava os pacientes e aí ele se perguntava o que em mim está fazendo com que essas pessoas cheguem até mim? O que eu preciso limpar dentro de mim para que eles também se curem? E aí ele mentalizava esses pacientes, fazia o Ho'oponopono e com isso ele descreve então que teria curado essa ala ali de pacientes, né? A técnica basicamente são 4 frases, né? Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. O sinto muito, ele é um reconhecimento pelo que está acontecendo. Eu reconheço que eu tenho alguma memória que está agindo em mim e eu sinto muito por ela. Eu sinto muito por ter essa memória e por ela estar causando essa situação na minha vida atualmente. O me perdoe, você pede ao divino, né, para que para que ele perdoe o que está causando aquilo, para que ele perdoe essa memória que você tem. O eu te amo, que te conecta com o amor, que é uma frequência poderosíssima, né, uma das frequências mais elevadas que existem, que te conecta então com o amor e faz com que aquela energia se transmute, né? E o sou grato porque você reconhece que aquela limpeza ela já foi feita. Então você agradece ao divino por ter feito aquela limpeza.
Ho'oponopono é religioso quando fala de divino, né? Ele não tem a ver com nenhuma religião específica, mas o Ho'oponopono ele acredita em algo maior. Então, até a Morna, se não me engano, ela dá uma definição, que seria que o Ho'oponopono ele usa a divindade que aquele sujeito acredita para fazer a transmutação. Então, não precisa ser nenhuma específica, mas precisa sim acreditar em algo maior, porque a limpeza ela é feita quando se pede a essa energia criadora. O grande objetivo do Ho'oponopono é também deixar o indivíduo no estado zero, que é onde ele não é mais dominado por memórias, e de acordo com o Dr. Yulin, memórias fazem com que você repita muitas cenas na sua vida, mas você não está vivendo com base em quem você é, mas sim repetindo uma memória que você tem. Então, quando se chega nesse estado zero, é quando você limpou essas memórias e você está vivendo quem você realmente é, também em conexão com a divindade. E quando você está nesse estado, você começa a receber inspirações da divindade, né? Então, aparece uma imagem, aparece alguma coisa para você fazer que tem a ver com você. Então, o Ho'oponopono ele não é necessariamente para atrair alguma coisa em específico, mas ele te prepara para que você tenha. Então, se você quer prosperidade, o Ho'oponopono ele não vai fazer você atrair dinheiro, não a técnica em específico, mas você pode fazer Ho'oponopono para limpar o que te impede de chegar até a prosperidade. E, consequentemente, a prosperidade vai vir, porque você está limpando aquelas memórias, você está se curando. Né? Então, a filosofia do Ho'oponopono também é que você se cure internamente primeiro e o externo acaba se ajeitando, entende? E quando você vive de inspirações, as ideias vão vindo e você vai vivendo cada vez melhor, né? O Ho'oponopono, ele pode ser feito de várias maneiras, você pode falar em voz alta, você pode mentalizar, você pode falar essas 4 frases. Antes eu citei a Beth Russo, ela também tem um Ho'oponopono, né? Que é o Ho'oponopono mágico, o dela é 108 vezes, então você pode fazer 108 vezes. Em determinado ponto, o Dr. Yulin também, ele só falava eu te amo, porque é a frequência mais alta, né? Então ele mentalizava a situação e falava eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ele limpava aquilo, mas você pode falar as 4 frases. Tem uma oração também completa do Ho'oponopono, que você pode escutar, você pode repetir. Então, não existe uma regra específica que você deve seguir para ter resultados. Basta você mentalizar o que você quer resolver e querer mesmo limpar aquilo dentro de você. Mentalizar essas frases e pedir para o divino limpar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te limita de alguma maneira. Então, quando você faz essa limpeza, você fica apto para receber bênçãos, para receber coisas melhores. Você pode fazer também para algo específico, por exemplo, o dinheiro abençoado. Você pode simplesmente mentalizar o dinheiro e também você pode fazer no dia a dia. Chegou uma situação até você, por exemplo, o Ho'oponopono ele te ajuda muito a te manter no ponto para conseguir atrair os teus objetivos, sabe? Por exemplo, se você é uma pessoa que tenta manifestar com lei da atração, ou você pede ao divino coisas e não consegue porque não consegue manter aquela frequência de gratidão, como se já tivesse alcançado. Você pode sentir medo, né? E aí acaba aquela manifestação que você estava querendo não vem pela tua resistência, pelo medo que tu tem. Então, o Ho'oponopono, ele ajuda muito, assim, no dia a dia, sabe? Quando bate aquele medo, quando bate aquela resistência, você pode repetir as frases: Divino, limpa em mim o que está causando essa resistência agora. E aí você repete: eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E pensa naquilo limpando dentro de você. Você pode fazer até sentir que está totalmente limpo. Você pode repetir o número X. Enfim, você tem que fazer o que você acredita que seja certo naquele momento, entende? Não existe uma regra. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou postar mais vídeos sobre Ho'oponopono. Eu vou postar a oração original aqui, caso você queira ouvir também. Até mais!